No silêncio da manhã, enquanto o sol tímido tentava penetrar pelas cortinas fechadas, Maria e João permaneciam imóveis na mesma cama, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Por fora, aparentavam uma rotina comum, uma convivência que muitos poderiam julgar normal. Mas por dentro, uma tempestade silenciosa devastava o coração de ambos. Os olhares evitavam-se, as palavras escasseavam e os gestos se tornaram escassos. O espaço entre eles parecia crescer a cada dia, uma distância invisível, quase palpável, que carregava o peso das mágoas não ditas, das expectativas frustradas e dos sonhos abandonados. A casa, antes cheia de risos e conversas, agora ecoava com o som do silêncio, um silêncio que grita por atenção, por cura, por esperança. Maria sentia o vazio no peito, uma sensação de perda que parecia irreversível, enquanto João carregava o peso da culpa, tentando esconder a dor por trás de uma fachada de normalidade. Ambos, inconscientes, viviam uma rotina de desgaste emocional. Uma rotina que ameaçava destruir a aliança sagrada que Deus uniu na eternidade, conforme está escrito na sua palavra. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E, mesmo na penumbra desse deserto emocional, há uma esperança que brilha silenciosa. Uma esperança que vem da fé de um Deus que nunca desiste de suas alianças. Deus que prometeu estar conosco em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis, ainda não desistiu daquele casamento. Ainda acredita na restauração, na reconciliação, na renovação de sonhos e promessas feitas diante dele. Porque o coração de Deus é um coração de misericórdia, e sua palavra é viva e eficaz, capaz de transformar o mais difícil dos cenários em um novo começo. E assim, mesmo nos momentos de maior escuridão, há uma luz divina que insiste em permanecer acesa, aguardando o momento de iluminar novamente o caminho de dois corações dispostos a se encontrarem na graça e na verdade. Muitas vezes, uma palavra dita sem cuidado, uma expectativa frustrada ou uma mágoa antiga que nunca encontrou seu caminho para a cura, vão se acumulando, criando um muro invisível entre eles. Essas feridas não sangram, mas doem na alma, alimentando um silêncio pesado, uma distância que cresce a cada dia. São dores que muitas vezes permanecem escondidas, até mesmo de si mesmos, e que lentamente corroem o vínculo sagrado que Deus uniu. Influências externas também deixam sua marca. Familiares que criticam, amizades que sugerem dúvidas, perdas que deixam marcas profundas na alma de cada um. Tudo isso se mistura na rotina diária, formando uma névoa de desconfiança, de insegurança, de medo de se abrir, de se entregar verdadeiramente. E assim, vivem juntos, mas como estranhos em uma casa, vivendo uma convivência superficial, enquanto a dor silenciosa se aprofunda. O silêncio emocional é uma presença constante, um peso invisível que sufoca o amor verdadeiro. Ambos sentem o vazio, uma sensação de estar vivendo ao lado de alguém, mas completamente sozinhos. Essa solidão, dentro do próprio casamento, é uma das maiores ameaças à aliança que Deus estabeleceu entre homem e mulher. Porque, como nos adverte Provérbios 4:23, é preciso guardar o coração acima de tudo, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração significa proteger-se das feridas que podem se transformar em amargura e aprender a perdoar, a libertar-se do passado, a abrir-se para a cura divina. Essa origem invisível do problema revela que o verdadeiro desafio não está apenas nas ações visíveis, mas na necessidade de restaurar o interior, de renovar o coração. Porque se deixarmos o coração aberto às mágoas, ao rancor e ao silêncio, o casamento corre o risco de se apagar lentamente, como uma chama
que não encontra mais combustível para continuar queimando. É preciso então buscar a Deus com sinceridade, reconhecer a importância de guardar o coração e permitir que sua misericórdia opere na alma de ambos, restaurando o amor e reafirmando a aliança sagrada que Ele uniu para sempre. No ritmo silencioso do cotidiano, eles se tornaram estranhos um para o outro. Antes, cúmplices na jornada da vida, compartilhando sonhos, risadas e olhares de admiração, agora vivem como dois desconhecidos que se cruzam na rotina diária. As manhãs começam com silêncio, cada um mergulhado em suas próprias tarefas, sem troca de palavras que aquietem o coração. O toque que antes era natural, carinhoso, agora parece distante, quase inexistente. Um abraço que deveria confortar se tornou apenas uma formalidade, um gesto mecânico que perdeu sua essência. Os olhares, que antes buscavam conexão, se tornaram evasivos, distraídos, como se o outro fosse uma sombra de alguém que um dia foi o amor da vida. A falta de respeito e de admiração se fez presente lentamente. Não há mais palavras que exaltem o valor do cônjuge, apenas críticas veladas ou silêncio constrangedor. Como num deserto emocional, eles vivem sob o peso da rotina, esquecendo-se do compromisso sagrado feito diante de Deus. O que era paixão virou rotina, e a rotina, uma prisão invisível que sufoca o amor verdadeiro. O versículo de Apocalipse 2:4 ecoa nesse momento. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A aliança que simboliza a união diante do Criador parece se desgastar, enquanto a admiração mútua desaparece como uma lembrança distante. A conexão espiritual também se enfraquece. O casal que um dia orava junto, buscava a Deus em comunhão, agora vive na superficialidade de uma rotina que consome a alma. A ausência de diálogo sobre as coisas de Deus e o afastamento do propósito divino fazem com que o casamento perca sua essência sagrada. O amor que Deus uniu, feito para refletir sua misericórdia e fidelidade, vai se apagando lentamente, como uma chama que não encontra mais o combustível necessário para permanecer acesa. Porém, mesmo nesse momento de escuridão, há um chamado à reflexão. É preciso reavivar a admiração, resgatar o respeito e redescobrir o primeiro amor. Porque o casamento, na aliança de Deus, é uma promessa contínua de cuidado, de respeito mútuo e de uma fidelidade que transcende o tempo. E ao reconhecer esse desgaste, a esperança de renovação, de um novo começo fundamentado na misericórdia divina, que é capaz de transformar a rotina em uma oportunidade de restauro e de reafirmação do amor verdadeiro. Ele pensa seriamente em desistir, em abrir mão de tudo que um dia prometeu diante de Deus, de abandonar a aliança que foi feita com tanta fé e esperança. A sensação de abandono é como um peso que aperta o coração, uma solidão que parece invadir cada espaço de sua alma. No entanto, ali, nesse momento de escuridão, ele se refugia na oração silenciosa, uma conversa íntima com Deus, mesmo que as palavras não sejam ditas em voz alta. É uma súplica silenciosa por força, por misericórdia, por uma esperança que ainda pulsa em seu coração cansado. Ele lembra das palavras do Salmo 34:18, que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E mesmo na dor, há uma centelha de esperança, uma certeza de que o Deus da aliança não abandona seus filhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele se lembra de que o casamento, como uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher, não é apenas uma união de duas pessoas, mas um compromisso diante de Deus, uma promessa de amor, fidelidade e misericórdia. E essa promessa, feita diante do Senhor, é maior do que qualquer dor passageira, maior do que qualquer tentativa de desistência. É nesse instante de ruptura
abertura que a fé se fortalece, que a esperança se renova, porque ele sabe que Deus é próximo, que ele não abandona o coração quebrantado. E mesmo que a decisão de desistir pareça inevitável, ele se lembra de que o Senhor é especialista em transformar lágrimas em testemunho de fé, em restaurar o que foi destruído e renovar o amor que parecia perdido. Assim, naquele momento de conflito, ele escolhe buscar a presença de Deus, confiando que a misericórdia divina é suficiente para reescrever uma nova história de esperança e de aliança renovada. Uma semente de esperança, silenciosa, mas poderosa, pode ser um louvor que ecoa de um coração aflito, uma oração inesperada que sobe como um clamor sincero diante de Deus, ou uma palavra recebida de forma inesperada que toca fundo na alma. É o momento em que um dos cônjuges, cansado de tentar sozinho, decide buscar a Deus com sinceridade, com todo o coração. E nesse ato de entrega, Deus começa a agir de forma poderosa, revelando que sua misericórdia é maior que qualquer dor acumulada. Lá no silêncio de uma oração que brota da alma, há uma esperança renovada. É como se Deus estivesse dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Isaías 43:19. Não é apenas uma promessa, é uma declaração de fé, uma afirmação de que Deus, o Deus do pacto, o Deus que estabeleceu a aliança entre homem e mulher, está pronto para transformar o que parece irreversível. Ele é especialista em fazer novas todas as coisas, em reescrever histórias que pareciam fadadas ao fracasso. Quando um coração se volta sinceramente para Deus, uma porta se abre. A presença de Deus invade o espaço silencioso da alma, trazendo cura, esperança e direção. É nesse momento que Deus começa a mover-se, não apenas na vida daquele que busca, mas também na relação. O Espírito Santo começa a trabalhar na mente e no coração do cônjuge que ainda não percebeu a possibilidade de mudança. E assim, a esperança começa a florescer novamente, como uma semente que germina sob a terra seca. Deus, que é fiel à sua aliança, não abandona seus filhos. Ele inicia uma obra de restauração, de renovação, de reconciliação. Cada oração, cada lágrima derramada com fé é como uma semente plantada na terra fértil da misericórdia divina. E pouco a pouco, o que parecia morto revive, o que estava quebrado é restaurado. A promessa de Isaías torna-se realidade. Deus faz novas todas as coisas, e na sua soberania, ele reescreve histórias de dor em histórias de esperança, de morte em vida, de desespero em fé renovada. E assim, o casamento que parecia estar morrendo renasce, fortalecido na aliança do amor divino. É olhar nos olhos do passado e reconhecer as feridas abertas por traições, gritos, desprezo, rejeições que deixaram marcas profundas. Essas feridas, muitas vezes silenciosas, parecem se enraizar cada vez mais, dificultando o caminho do perdão. É preciso coragem para enfrentar o que foi feito, para encarar os momentos de traição que quebraram a confiança, os gritos que feriram a alma, o desprezo que alimentou o silêncio e a rejeição que trouxe isolamento. Mas mesmo nessa escuridão, há esperança, porque o processo de cura não é apenas humano, é espiritual. É um caminho de lágrimas, de joelhos dobrados diante de Deus, reconhecendo a nossa impotência e pedindo força ao Espírito Santo, que trabalha silenciosamente na alma que se abre para Ele. Perdão não é esquecer, nem minimizar a dor, mas libertar o coração de amargura e de peso que nos prende ao passado. A palavra de Deus nos lembra em Colossenses 3:13 que devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Essa é uma convocação divina para refletirmos o amor sacrificial de Jesus, que mesmo sendo inocente, carregou nossas dores, nossas traições e nossas rejeições na cruz. É esse exemplo de perdão que deve guiar o coração do casal.
reconstruindo a aliança sagrada que Deus estabeleceu entre homem e mulher. O perdão, portanto, é uma decisão radical, tomada na fé, que exige entrega total e confiança na misericórdia de Deus. É reconhecer que, assim como Cristo perdoou, também somos chamados a perdoar, mesmo quando a ferida parece maior do que podemos suportar. E ao fazer isso, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa alma, curando as feridas mais profundas, transformando lágrimas em testemunho de fé. É um processo de reconstrução, de ressurreição do amor, de reescrever a história do casamento sob a perspectiva divina. Porque no final, o perdão é o caminho que leva à restauração, à paz verdadeira e à renovação do compromisso sagrado que Deus uniu. Não há romance imediato, nem palavras mágicas que resolvam toda a dor de uma vez, mas há uma decisão firme de recomeçar. É na rotina do dia a dia, na tentativa de ouvir de verdade, que eles encontram pequenas vitórias. Um olhar mais atento, uma palavra de respeito, um gesto de compreensão que antes parecia impossível. E, acima de tudo, a oração sincera, silenciosa, que começa a preencher o vazio de suas almas. Ainda que as lágrimas muitas vezes estejam presentes, eles aprendem a entregar suas feridas ao Senhor, confiando na promessa de Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos. Sabem que Deus é especialista em recuperar o que foi perdido, em reescrever histórias de dor em testemunho de fé. Com o coração aberto, eles reconhecem suas falhas, confrontam suas próprias feridas e deixam o Espírito Santo atuar naquelas áreas que estavam enterradas sob mágoas e ressentimentos. Cada dia é uma oportunidade de escolher o perdão, de renovar a aliança que Deus estabeleceu entre eles como marido e mulher, na presença do Senhor. Eles entendem que o amor verdadeiro não se baseia apenas em emoções, mas na fidelidade, na misericórdia e na entrega diária de si mesmos ao propósito divino. Mesmo sem promessas grandiosas, eles se empenham em manter o respeito e a oração como fundamentos de sua união. Pequenas ações se tornam sinais de que a vida conjugal ainda pulsa, que a esperança ainda vive. Pouco a pouco, eles percebem que Deus está restaurando o que parecia irremediavelmente perdido, que a aliança, feita na presença do Altíssimo, é mais forte do que qualquer dor. E assim, passo a passo, eles reconstroem sua história, crentes de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas novas, de transformar lágrimas em testemunho de redenção e amor renovado. E naquele momento de entrega sincera, tudo mudou. O silêncio que antes preenchia o ambiente agora se enche de uma esperança renovada. João e Maria se ajoelham juntos, mãos entrelaçadas, corações abertos diante do Senhor. Com vozes trêmulas, elevam suas súplicas, confessando suas falhas, seus erros, suas mágoas acumuladas. Reconhecem que sozinhos não conseguem mais sustentar a união, mas sabem que na presença de Deus há força, perdão e restauração. Seus rostos se enchem de lágrimas, não de tristeza, mas de esperança, de fé de que o Senhor pode transformar o deserto em jardim, a dor em testemunho de cura. Clamam com toda a alma, arrependendo-se sinceramente por cada palavra dura, por cada gesto de indiferença. Pedem perdão, perdoando um ao outro, entregando suas feridas, suas mágoas enterradas no passado. E nesse momento de oração conjunta, percebem que a aliança que Deus uniu não é apenas um símbolo, mas uma promessa viva que exige dedicação diária, entrega total, confiança plena. Suas vozes se unem em um só clamor, conscientes de que só Deus pode edificar uma casa verdadeira, segura, sólida. Lembram-se do Salmo 127:1, que ecoa forte em seus corações. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E compreendem que a verdadeira construção,
Começa na entrega de suas vidas a Deus, na busca por sua direção, na humildade de reconhecer que nada podem sem sua graça. Com essa decisão, deixam de lado o orgulho e a autossuficiência, entregando suas vidas, seu casamento, seus sonhos ao Senhor. Decidem recomeçar, com fé de que nas mãos de Deus suas vidas podem florescer novamente, que o amor que um dia os uniu pode ser restaurado pelo seu poder. Naquele instante sagrado, a presença de Deus se faz real, tocando profundamente suas almas. O Espírito Santo invade o coração de cada um, renovando a esperança, fortalecendo a fé. Assim, o casal se levanta, não mais como duas partes separadas, mas como um só corpo, uma só alma, entregues ao Senhor. E sabem que, ao colocar Deus no centro de tudo, a aliança feita na presença dele é mais forte que qualquer adversidade, que qualquer tempestade. Porque quando Deus edifica, ninguém pode derrubar. E ali, naquele momento de oração, eles decidem recomeçar, confiando que a misericórdia de Deus é infinita, que o seu amor é capaz de transformar até o mais difícil dos desertos em um jardim de esperança. Os gestos, antes carregados de frieza, agora se tornam suaves, carregados de perdão sincero e de um desejo genuíno de reconstrução. É como se Deus estivesse sendo convidado a habitar esse lar, fazendo dele um espaço de paz, reconciliação e amor renovado. Os olhares se cruzam com mais ternura, os abraços se tornam mais firmes, mais carregados de afeto e de presença. A leveza ressurge na rotina, como uma brisa suave que sopra sobre as feridas abertas, trazendo cura e esperança. Nesse momento, Deus assume o centro de tudo, guiando cada palavra, cada gesto, cada decisão. E nesse ambiente de fé viva, os frutos do Espírito se manifestam: amor que se renova, alegria que contagia, paz que conquista o coração, longanimidade que sustenta na adversidade, benignidade que acolhe, bondade que edifica, fidelidade que permanece, mansidão que domina e domínio próprio que traz estabilidade. Cada dia se torna uma oportunidade de cultivar essas virtudes, de reafirmar a aliança sagrada de amor entre homem e mulher, fundamentada na presença do Espírito Santo. Como está escrito em Gálatas 5:22, esses frutos não são apenas sinais, mas evidências visíveis do Espírito de Deus operando no casamento. Eles mostram que, ao colocar Deus no centro, a união se fortalece, se enche de graça e se torna uma testemunha viva do poder transformador do amor divino. A presença do Espírito Santo transforma dificuldades em oportunidades de crescimento, lágrimas em esperança, tristeza em alegria. E assim, o lar deixa de ser um espaço de desgaste para se tornar um santuário de misericórdia, de graça, de renovação. Uma casa onde Deus reina, onde o amor verdadeiro se manifesta através da paz, da bondade e da fidelidade, construindo uma aliança que supera qualquer deserto, qualquer desafio. Porque quando Deus está presente, o casamento não morre, ele se renova, se fortalece e floresce na eternidade do seu amor. A Bíblia nos ensina em Romanos 8:28 que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E essa é uma certeza que deve encher nosso coração de esperança e coragem. Não importa o quão difícil tenha sido o caminho, Deus ainda escreve histórias com finais surpreendentes, repletos de graça e misericórdia. Se você se encontra num momento de crise, lembre-se de que o seu casamento não é uma derrota, mas uma oportunidade de Deus mostrar o seu poder de restauração. Confiem nele, entreguem as suas feridas, suas dúvidas, seus sonhos ao Senhor, pois quando colocamos Deus no centro da nossa união, Ele renova nossas forças, fortalece nossos laços e nos encoraja a seguir em frente com fé e esperança.
O amor verdadeiro, aquele que vem de Deus, nunca falha. Ele é paciente, é misericordioso, é eterno. E na presença de Deus, podemos recomeçar, reconstruir e viver um amor que transcende as dificuldades humanas. Não desista. Deus ainda escreve histórias com finais surpreendentes, a esperança para o seu casamento. Basta confiar, entregar-se e crer na restauração que vem do alto. Que essa mensagem seja uma luz no seu caminho, uma esperança renovada, um convite à fé. Porque na aliança feita na presença de Deus, encontramos força para seguir, mesmo diante dos obstáculos. E saiba que Ele é especialista em transformar lágrimas em testemunhos de glória. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, deixe um comentário com seu amém e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que restauram, fortalecem e trazem esperança. Ao compartilhar este vídeo, você se torna um canal de fé na vida de alguém. Você não faz ideia. Isso pode ser a resposta de oração que alguém estava esperando. Escreva sua história nos comentários. Nós lemos cada palavra, oramos com você, cremos com você. E se sentir no coração, clique no botão Super Thanks para apoiar este ministério e nos ajudar a alcançar mais famílias que precisam de restauração. Porque um vídeo, uma oração, um sim a Deus pode mudar tudo. Deus abençoe sua vida e lembre-se, o amor nunca falha.